Boa noite, amigos e irmãos. Estamos hoje dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, como acontece em todas as segundas-feiras, na Casa Espírita Caibar Schutel, em Pompeia. Estamos estudando hoje o capítulo 3º, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Nós vamos estudar juntos o item 1, a alma após a morte, da questão 154 até a questão 158. Vamos fazer a prece inicial. Elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor infinito, Jesus, irmão maior, pedindo permissão e auxílio através dos mensageiros benevolentes, orientação dos estudos. Esforcei-me para entender os ensinamentos da espiritualidade maior que chegaram através de Kardec. São orientações que precisamos conhecer, pois fazem parte da nossa vida. Aqui estamos, segundo meus pequenos conhecimentos, mas com vontade de colaborar e aprender. Temos uma mensagem aqui de Emmanuel, chamada Sentimento e Ação. Ela é bem adequada para o momento atual. O sentimento cria a ideia gera o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados, os resultados nos traçam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si. A escolha é sempre nossa. Pesquisei para o estudo de hoje o livro Céu e Inferno, que é a 4ª obra de Kardec. A doutora Marlene Nobre, no livro Nossa Vida no Além, e outros livros, neste livro Nossa Vida no Além, Marlene explora bastante as explicações de André Luiz, espírito e psicografado por Chico Xavier, usando 9 livros para dissertar este fato da morte, do morrer e da morte. Então, vamos iniciar agora a questão do 154. Então, o título é Separação da Alma e do Corpo. É doloroso a separação da alma e do corpo? Pergunta Kardec. Não, o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte, isso no corpo, são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio, então da sua liberdade. E Kardec ainda explica, na morte natural, a que sobrevém pelo esgotamento dos órgãos, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Indo para as explicações do livro Céu e Inferno, nós temos o seguinte. É do capítulo 1, e este é o 4º livro grafado ou psicografado por Allan Kardec em 1865. Se pensarmos em uma pessoa, vamos supor, de 103 anos, 100 anos, feliz da vida, os órgãos desgastados pelo tempo, o espírito pode deixar o corpo de uma forma serena, sem dor, o que não é tão comum. Mas mesmo que tenhamos confiança na vida futura, há uma apreensão pela transição desta vida para outra. Sofremos ou não sofremos, então, essa passagem?
É inquietante, porque todos nós passamos por este momento. Nem posição, nem fortuna pode suavizar este momento. As sensações não são sempre as mesmas. As modificações ocorrem de uma pessoa para outra pessoa. Nem a ciência nem a religião explica, visto que uma para no limiar da vida da matéria e a outra no limiar da vida espiritual. O Espiritismo pode nos revelar, pelo conhecimento da natureza da alma e das informações, pelos que aqui deixaram a vida material. O perispírito é a chave desse fenômeno. Vamos ver, prestar atenção no decorrer desse estudo, este fato aqui. Se no momento da extinção o desprendimento do perispírito já se tiver completado, a alma não sentirá nada. É o exemplo que nós vimos do idoso que desencarna de uma forma serena. Se a união do perispírito com o corpo físico estiver em toda a sua força, haverá um choque como uma ruptura. Se a união estiver enfraquecida, a separação será fácil. Neste fenômeno de transição, ocorrerá uma perturbação onde a alma sente um entorpecimento que paralisa suas faculdades, mas é normal. Nós vamos voltar a fazer esse comentário do entorpecimento nas questões seguintes. Existe também um caso em que, na completa extinção da vida material ou orgânica, mais numerosos pontos de contato existem entre o corpo e o perispírito. A alma poderá sentir os efeitos da decomposição do corpo até completar o rompimento. Quando há sofrimento, é neste caso de forte aderência do perispírito com o corpo. Cada instante é único, porque depende da moral do ser. No Céu e Inferno, cita vários depoimentos de vários tipos de espírito, porque depende da vivência, da elevação, da formação espiritual de cada espírito. Então, através das sessões pesquisadas por Kardec, neste livro O Céu e o Inferno, há vários exemplos interessantes. Nós vamos descrever um que é considerado espírito bom. É o senhor Sanson, que viveu em Paris e desencarnou no dia 21 de abril de 1862, que após um ano de cruéis padecimentos no corpo físico, prevendo seu desencarne, pediu ao presidente da Sociedade Espírita que o convocasse para ele poder esclarecer a sua passagem. Então, vê bem, esse senhor que estava muito doente, ele pressentiu que ia desencarnar e possivelmente era espírita e pertencia a essa sociedade e pôde conversar com esse presidente fazendo esse pedido. Assim o fizeram. Foi convocado. A primeira pergunta que fizeram a ele: Senhor Sanson, cumprimos o dever de evocá-lo, como era do vosso desejo. É uma graça especial de Deus poder comunicar-me e agradeço a vossa bondade. Outra pergunta. Podemos, segundo penso, perguntar como estáis agora, diante de tantas dores que tivestes. A minha situação é bem feliz, pois nada sinto de minhas antigas dores. Estou renovado, a transição da vida terrena para a vida espiritual devia me tornar tudo incompreensível de início, pois às vezes permanecemos muitos dias sem recobrar a lucidez. Mas antes de morrer, fiz uma prece a Deus, pedindo-lhe que me permitisse falar aos que quero bem, e Deus ouviu minha prece. E a pergunta: quanto tempo levaste para recobrar a lucidez mental?
8 horas. Deus assim me concedeu e agradeço muito. A outra pergunta: conservastes as vossas ideias o último instante? Sim. Meu espírito conservou as suas faculdades. Então, olha bem o que ele falou. Meu espírito conservou suas faculdades. Perdi a visão, mas pressentia. Toda a minha vida se desenrolou na minha memória e a minha última lembrança, meu derradeiro pedido, foi de poder me comunicar convosco e pedir para Deus proteger a vocês. Então, nessa fala aqui, nessa resposta, chama a atenção de que toda a minha vida se desenrolou na minha memória. Nós vamos, através dos estudos, falar mais sobre esse fato deste momento aqui. Continuando. Outra pergunta. Tivestes consciência do momento em que o vosso corpo dava o último suspiro? Que sensações experimentastes? A vida se extingue e a vista, ou antes, a vista do espírito se apaga. Encontra-se o vácuo, o desconhecido, e levado por não sei que sortilégio, a gente se encontra num mundo em que tudo é alegria e grandeza. Uma felicidade me envolvia e não sentia mais dores. Nós vamos então para a questão 155. Na questão 155, Kardec pergunta: como se opera a separação da alma e do corpo? Rotos os laços que a retinham, ela se desprende. E ainda Kardec questiona, né, porque ficou uma resposta que deixou ainda a entender o fato. Então ele pergunta: a separação se dá instantaneamente por brusca transição? Haverá alguma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente, não se escapa como um pássaro cativo a que se restitua subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e confundem, de sorte que o espírito se solta pouco a pouco dos laços que o prendiam. Esses laços se desatam, não se quebram. A observação demonstra que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que ao contrário se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Então, o que me chama a atenção nessa resposta aqui, esses laços se desatam. Então, vê bem, não há um corte, uma ruptura. E se há laços, quem que vai desatar esse laço? Então, continuando as explicações, nós vamos chegar neste entendimento de como se dá esse fato. Nós vamos continuar com a explicação de Kardec, que ao entender o que os espíritos quiseram dizer, ele fez nova explicação. Mas ao invés de ler todo o texto, para não se alongar muito, vou tentar resumir a resposta. Ele diz: durante a vida, o espírito está ligado ao seu envoltório material perispirítico. A morte é destruição só do corpo, não é do envoltório material nem do espírito. Em observação feita no instante da morte, o desprendimento do espírito não ocorre instantaneamente, mas sim gradativamente. Este tempo varia de pessoa para pessoa. Enquanto alguns têm a passagem de algumas horas, outros de um dia, de dias e até meses. Este fato, dentre outros, depende da afinidade do corpo com a alma. Também existe esse fato. A alma tem dó de deixar o corpo e não quer se separar. Em caso de suicídio, é penoso para o espírito
que experimenta o horror da decomposição. Mas vamos passar para a explicação da questão 155. Então, neste quadro aqui, nós estamos vendo essa fala de que no suicídio há esse horror. Então, nessa figura, a gente está vendo uma figura sofrida, onde as sensações não são nada agradáveis para o espírito. Mas vamos voltar aqui nesta figura e algumas explicações desse fato aqui. Estas questões estão bem ligadas com a existência da ligação do cordão de prata que prende o espírito ao corpo físico. Em Marlene Nobre, observou no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz, espírito, acompanha alguns desencarnes, é o caso do irmão Jacob, que teve nítida visão da duplicidade de corpos interligados por um fio de forças vivas semelhante ao cordão umbilical. É o que nós estamos vendo na figura dada aí no quadro. Esse fio prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e o refluxo dos princípios vitais em readaptação do perispírito, que precisa passar por modificações estruturais para atender ao espírito no plano espiritual. Nós estamos vendo aí o cordão umbilical. Então, ele está dizendo que ele tem a função como uma artéria, movimentando elementos, fazendo fluxo e refluxo de elementos fluídicos. Então, quando ocorre o refluxo, nessa figura estamos vendo o caso do sono. O corpo está aí dormindo, o perispírito se desprendeu junto com o espírito, é lógico, e esse fio, esse cordão prata, ele está tanto levando mensagens, energia para o corpo, como a energia do corpo também está sendo transmitida para o espírito, para que ele possa se deslocar no caso das atividades do sono. Mas no caso, por exemplo, do desencarne, a pessoa está inerte. Então, o pouco de energia que o corpo ainda tem, então há um fluxo da energia do corpo para o perispírito, para o espírito, que nós vamos, ao desenrolar do estudo, ver melhor este fato aí. Zalmiro, que é um outro autor, em seu livro, observa uma fala de André Luiz. Provavelmente é nesse momento e transferência de energia, ou logo após, que certos espíritos conseguem aparecer aos conhecidos, dando sinal de seu passamento. Então, como está havendo essa passagem de energia do corpo para o espírito, ele ainda consegue se deslocar, porque possivelmente a mente desse espírito está ligado com alguém que está pensando nele, na preocupação dele deste momento. Então ele aparece, mas é um aparecimento ao piscar de olhos desse passamento, e retorna. Continuando. O sono, a revisão panorâmica da vida e o cordão, esse cordão prata, estão implicados nessa modificação e construção dos novos órgãos, obedecendo ao estado mental do espírito, adaptando-se. Então, vê bem, aqui na lição nós vimos que para a readaptação do perispírito na erraticidade, ele sofre modificações estruturais. Então, da estrutura do físico, nós, no nosso corpo encarnado, temos uma estrutura mais materialista. E o perispírito tem uma estrutura material mais fluídica, mas precisa haver uma renovação. Assim como certos órgãos também, que tem que ser modificado para a adaptação
dessa nova posição na erraticidade. Nós vamos desenrolando os estudos, explicando melhor esse fato. As mudanças continuam onde o perispírito recolhe elementos de outras dimensões. Então, enquanto o corpo está inerte e o espírito vai se desprendendo, ao desprender, além dele ter tirado a energia que sobrou do corpo físico, ele vai colher também na espiritualidade elementos fluídicos de que ele necessita para a sua reconstrução. Vamos chegar a vamos entendendo melhor esses fatos. Na reencarnação, o espírito despoja-se desses elementos. Então, vê bem, se na hora do desencarne ele recolheu os fluidos cósmicos para se completar, para formar alguns tecidos de necessidade, quando vai reencarnar, tem certos elementos que era usado na espiritualidade, que tem que ser trocado por matéria que nós vamos usar nesse corpo mais denso. A gente observa bem essa passagem no livro Entre a Terra e o Céu, quando Júlio está reencarnando e certos elementos do perispírito estão sendo descartados, mas outros estão sendo assimilados por condição de formar o corpinho material para a vivência na Terra, como nós estamos, né? Marlene ainda observa que o número de pontos existentes entre o corpo e o perispírito é responsável pela maior ou menor dificuldade na separação. Na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se uma perturbação ou um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. Então, essa espiritualização ou esse espírito voltando à espiritualidade, todo esse trabalho com o fio prata, com a vida do espírito no meio espiritual, o corpo vai passando por esse torpor. E nós vamos também, nos estudos, entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse momento de torpor com o nosso corpo, com a nossa vida. O espírito pode despertar calmo ou agitado, que depende do estado moral da alma. Ela ainda descreve a pesquisa de um médium clarividente, que se chama Davis. Ele escreveu um livro, O Vidente, e através das suas experiências ali colocada, ele descreve um caso aqui, que colocamos, a partir da alma, com base na observação, do desprendimento da alma, com base na observação no leito de morte. Inicialmente, o corpo tenta impedir o afastamento do espírito. A organização física não podia bastar às necessidades da mente. Diversos órgãos internos resistem. O sistema muscular debate-se para reter o princípio vital. O sistema nervoso luta para impedir o aniquilamento dos sentidos físicos. O sistema cerebral procura reter o princípio intelectual. O corpo e a alma resistem à separação. Acima da cabeça, vai dando formação às características da pessoa até se formar por todo o perispírito e a agitação vai cessando. Um exemplo aqui um exemplo desse caso aí. Um exemplo de um espírito bom.
Sr. Sanson, que viveu em Paris e desencarnou no dia 21 de abril de 1861. Aliás, eu estou retornando, desculpe. Eu vou dar continuidade. Sim, desculpe. Essa questão do Sr. Simpson, o exemplo da forma fluídica. A forma fluídica vai se animando, surge o cordão de luz, semelhante à fluorescência elétrica, e estão ligados ao coração, ao ventre, que é o abdômen, e ao cérebro. Então são muitos cordões que estão ligados ao corpo. Sempre uma equipe espiritual faz companhia ao desencarnante, auxiliando desatar os fios da existência corpórea e adaptar-se aos primeiros dias da vida nova. Como se processa então esse desligamento dos fios fluídicos? Né? Se não é desatar, se não é de uma forma brusca, como que acontece um corte? Na verdade, não se desliga nem se rompe. Segundo André Luiz, eles são absorvidos pelo espírito. A primeira providência é desestimular o nervo vago, então no corpo físico. Esse nervo vago fica no tronco cerebral, que é o 10º nervo craniano, mais ramificado que temos. Liga a mente ao corpo e esses nervos chegam ao tórax e ao abdômen. Com essa imobilização, ao desligamento dos fios das vísceras, que é o do abdômen, e vem em seguida o centro emocional, que é o tórax. Neste estágio, as extremidades estão frias, foge o pulso, cessa a capacidade de raciocínio. Quando completa esse desligamento, os órgãos, aliás, o organismo perispirítico se completa. A luz se recolhe no ponto mental e o corpo perispiritual, então acima do cadáver, está apenas ligado por um cordão prateado entre o cérebro e a matéria densa. Esse desligamento se faz em tempos diferentes de uma pessoa para outra, que será desligado pelo assistente espiritual. Então nós vamos ver que esse cordão que fica finalmente ligado só na parte mental. E os cordões do abdominal, dos órgãos, do tórax, ligado aos sentimentos, eles são desligados e esses elementos são recolhidos para serem usados, né? Dessa forma, nós vamos passar então para a questão 156. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Resposta dos espíritos. Na agonia, a alma algumas vezes já tem deixado o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânico. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Então, enquanto máquina, ele vai funcionando, mas enquanto ele não tem, o espírito já se afastou. E isso não fica por muito tempo, não é mesmo? Então, vamos ver a continuação do entendimento. Kardec recebe a resposta, então. Na agonia, a alma algumas vezes, às vezes. Então, não é sempre. Pesquisando mais, observa-se que os laços
ao ligar-se no nascimento e desligar-se no desencarne, segue leis que correspondem às necessidades da alma. Então, das duas fases, tanto ao renascer como ao desencarnar, tudo é feito para acompanhar a situação da alma. O perispírito vai acompanhar a alma. Então, há esse trabalho do perispírito e da alma para voltar à erraticidade. Na interrupção da vida orgânica programada, o homem não tem maior consciência de si mesmo. E o corpo é visto como uma máquina, onde o coração trabalha enquanto consome a energia que resta no corpo. É o que foi falado aí na resposta. Esclarece ainda Miramês que é raro este fato, pois não existe uma desencarnação igual à outra. O mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao físico por horas, dias e meses, até anos, hein? Quantos sofrem duras ligações e duras provas aos restos do corpo por lhes faltar compreensão das leis divinas. É isso que ocorre. Nós precisamos ter a educação do preparo da vida espiritual, que é a nossa verdadeira moradia. Os espíritos elevados se esforçam muito, tanto no sentido de nos ensinarem a nos libertarmos da inferioridade. Mas Miramês lembra, não são só os laços espirituais que prendem a alma ao corpo, há os laços psíquicos que às vezes são mais difíceis de serem rompidos. Vamos então para a pergunta 157. No momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever um mundo onde vai de novo entrar, né? Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Entrega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, o estado de espírito. Então, no quadro do lado esquerdo, nessa figura, nós estamos vendo aí a família sentida, mas o espírito, possivelmente feliz, já desprendido da matéria, está do outro lado já conversando com um grupo que o veio receber. Então, ele faz esse esforço para sair, por isso que ele goza esse momento, ele fica feliz desse momento. E isso quanto ao quadro do lado esquerdo. Do lado direito, aguardemos que vamos ver o que está acontecendo aí. Então, na pergunta 157, antes dos comentários sobre a análise do futuro, vamos ver a síntese mental. O que é a síntese mental? É o sono com revisão do panorama da vida, que é o que nós vamos escrever nesse quadro do lado direito. Nós temos o corpo inerte, o perispírito formado, mas a mente está trabalhando, está revendo a sua vida e possivelmente a mente que está no espírito, juntamente com o perispírito que é visto aí, estão fazendo essa revisão. Então vamos ver esse caso para depois ver a questão do futuro. Como num filme cinematográfico, se desenrola e desdobra-se a nossa vida, que pode causar um espanto para nós. Esta visão panorâmica, com todos os lances da existência finda, é obrigatória para todos. E por que então? A consciência examina todos os acontecimentos da própria vida,
que estão armazenados na memória, mente, imprimindo as células que se desdobram no corpo psicossomático perispiritual, cujas diretrizes estão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressam. Então, esse fato desse pensamento que está na consciência está imprimindo no perispírito os acontecimentos da nossa vida e tudo que está em nossa célula. Nós sabemos que mesmo o corpo perispiritual é fluídico, ele tem todas as células que tem o nosso corpo. Então, as impressões de cada célula, de cada corpo, situações que nós passamos, vai sendo imprimido no perispírito, que ele vai levar esses acontecimentos juntamente ou acompanhando o espírito para essa nova dimensão. Nova dimensão porque é uma fase que acaba novamente e começa outra, mas passamos já por tantos encarnações e desencarnações e estamos prosseguindo. Então, na resposta dessa a 157, como o ser entrevê a nova dimensão do mundo que chega? Nas explicações do livro Nossa Vida no Além, que acompanha explicações de André Luiz, Espírito, nos traz algumas explicações como estes. Aprendemos que o sono do limiar da vida nova, está relacionada com a revisão panorâmica da existência. Então, esta sonolência neste momento que está acontecendo esta revisão. Daí, essa sonolência que acontece, que nós comentamos nas questões anteriores. Então, revendo. Depois de assimilado o laço fluídico pelo espírito, vêm novas inspirações impulsionada pela energia psíquica. No caso do irmão Jacob, descrita por André Luiz, depois dos primeiros passos do processo desencarnatório, ele, Jacob, ele teve a impressão de estar como se fosse vivo. Não tem essa impressão de que estava dormindo como acontecia no corpo físico aqui. Então, não tive a impressão de dormir qual fazia no corpo de carne. Permanecera sob cuidadosa posição psíquica em que passeava longe, contemplando pessoas e paisagens diversas. No caso de Dimas, no obreiro da vida eterna, ele orou e recordou da mãe, pedindo para vê-la. O próprio André Luiz, no livro Nosso Lar, descreve o que lhe aconteceu após o seu desencarne. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, seus pulmões respiravam. Eu guardava a impressão de haver perdido uma ideia de tempo, perdi a noção do tempo. Sentia-me, na verdade, amargurado, um duende nas grades escuras do horror. Assim conta que viveu por 8 anos nas zonas inferiores, antes de ser recolhido ao hospital. Conta, a paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa que os raios de sol aquecem de longe. Depois percebeu muito sofrimento, tinha sede de fé e por muito entendimento foi auxiliado para a recuperação. Então, são esses exemplos que nos leva ao entendimento dessa sonolência, nessa passagem que às vezes é rápida e às vezes não é, da vida física para a vida espiritual. Mas vamos prosseguir, ver a questão 158. O exemplo da lagarta que primeiro
anda de rastos pela terra, depois se encerra na sua crisálida em estado de morte aparente, para enfim renascer com uma existência brilhante, pode dar-nos ideia da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa nova existência? Uma ideia acanhada. A imagem é boa, todavia, cumpre não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucedem. Então, vamos fazer uma explicação desse caso aqui, mas observando bem essa resposta do Espírito, uma ideia acanhada. Mas vai servir para que nós tenhamos uma noção do fato. Sem tomar ao pé da letra, um exemplo dado sobre a evolução da lagarta, crisálida, depois a borboleta, mas nos ajuda a nossa imaginação. Em 1958, o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, explica o processo de morrer usando o exemplo da metamorfose da borboleta. Este exemplo é muito usado pela doutora Elizabeth Kübler-Ross para explicar em suas palestras a morte e o morrer. Nós vamos explicar esse fato por fases comparativas entre as fases da lagarta, da crisálida e da borboleta e nós humanos. O item 1 da borboleta. A lagarta que rasteja pelas plantas se alimenta, chega um momento que para instintivamente, tendo um lugar adequado, começa a diminuir seus movimentos e paralisa. Esvazia então o intestino e não suporta a alimentação. Comparando então conosco. Em virtude da idade avançada, o enfermo pouco a pouco perde as forças do corpo, paralisam os movimentos e finalmente não tolera a alimentação. A fase B da borboleta. Nesse estágio, permanece imóvel, se transforma em crisálida, fica dentro do casulo, que produz uma secreção das glândulas salivares, e fica por algum tempo. Na posição de pupa, o organismo da lagarta sofre modificação nos tecidos e elabora órgãos novos, principalmente digestivo. Os músculos estriados do corpo são reabsorvidos e se transformam em asas. Essa é o item B da transformação do que está acontecendo na lagarta dentro do casulo como pupa. Então, ele vai mudar o músculo, vai haver uma modificação no músculo e também no aparelho de alimentação digestivo da borboleta. E o nosso caso? Fazendo a comparação. Imobilizado o cadáver, lembramos a crisálida. O ser se enovela no casulo dos fios dos próprios pensamentos. Nesse estado, há o predomínio das forças mentais, tecido com as próprias ideias de reflexão do espírito. É nosso estado de pupa, cujo tempo é variável. Existem espíritos que ficam neste estado por dias, meses e até anos. Nesse período, observamos mudanças dos músculos do perispírito, aparelho de nutrição de pouca influência e pouca influência no sistema nervoso e circulatório. Então, olha, aqui ele torna a afirmar que vai haver mudança no músculo perispirítico do perispírito e no aparelho de nutrição. Nós comentamos anteriormente, o perispírito, juntamente com o espírito, não vai mais impulsionar um corpo, uma matéria tão densa como a nossa aqui encarnado.
e não vai se alimentar, continuar alimentando-se, né, de matéria tão sólida. Então vai haver uma mudança. Como? Está havendo a reconstrução do corpo espiritual, que é o perispírito. Os órgãos novos vão recompondo o perispírito para que ele possa continuar servindo de veículo à atuação do espírito na erraticidade. E nós vimos anteriormente aí que todo esse trabalho interessa e atende à lei para atender à lei do espírito, da alma. Por isso que as renovações estão implicadas para, da melhor forma possível, ser atendido o espírito que vai passar para a erraticidade, pois já se encontra em nova dimensão. O caso C da borboleta. Com o novo aparelho digestório, que agora se diz aparelho digestório, forma-se um novo sistema bucal e os elementos dos músculos estriados configurou as asas. Então, no caso da pupa, aquele músculo que formava o corpo da lagarta, que é o músculo estriado, que fazia a lagarta andar contraindo e distendendo para se locomover, isso vai mudar. Esses elementos vão ser reabsorvidos e ser transformados em asa. Se vocês observaram a natureza ou observam a natureza, quando a larva está na folha da planta, ela rói a folhinha. E quando borboleta, ela tem uma pequena trompa, uma formação bucal que é para sugar nutriente da flor, o líquido que está na florzinha, o néctar. Então, há essa mudança aí. E assim, um belo dia, uma linda borboleta com essas modificações do corpo, a asa e o aparelho bucal, e segundo a necessidade que essa borboleta tem de órgãos para essa vida. E no nosso caso, então, o perispírito que sofreu modificação no sistema muscular e aparelho bucal, que vai se chamar trompas fluídico-magnéticas de sucção no novo meio fluídico espiritual. Então, observamos que o perispírito precisava sofrer modificações também no tecido muscular fluídico, mas também no aparelho bucal para sugar o que? O alimento fluídico. Tanto é que ele recebe o nome de trompas fluídico-magnéticas de sucção. A alimentação é emanação fluídica e adapta para a vida espiritual. O perispírito renovado, junto com o espírito, terá sua morada nos diferentes estágios vibracionais espirituais, não levando tanto ao pé da letra. Enquanto a crisálida se transforma em borboleta, nós deixamos um corpo, vivemos na erraticidade e reencarnamos em outro corpo, em outra família afim. Os espíritos encontram dificuldades, muitas vezes, nas explicações de fatos espirituais, mas devemos pedir a Deus, nas orações, compreensão e vontade do saber. Compreendendo, abre a visão para a criação universal desse Pai amoroso, e assim crescemos. Assim encerramos os nossos estudos dessas questões e vamos fazer a prece final, terminando essas questões. Queremos agradecer a Deus pela vida,
Queremos agradecer a Jesus pelo carinho, pelo caminho, pela renovação que nos incentiva. E a mensagem final que deixo é: espiritualizemo-nos. E é um novo momento desta era. Renovemos nosso corpo e muito mais nossos pensamentos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos nós e que ilumine essa terra tão necessitada de amor, mas que esse amor venha de nós numa vida mais fraterna. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus.